Bom, nas últimas semanas eu compartilhei vários vídeos aqui no IGTV sobre todos os métodos contraceptivos que existem e para finalizar essa série eu decidi trazer um tema bastante complicado que é o aborto. Então, o aborto é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil, mas assim, uma em cada 5 mulheres brasileiras já abortou. E dessas tem uma mortalidade, né? Mulheres negras morrem 3 vezes mais do que mulheres brancas. Então é um assunto de saúde pública e é um assunto complexo porque envolve várias interseccionalidades, né? Envolve essa questão de gênero, de classe, de raça. Então é um assunto bastante complicado. Eu quero voltar um pouco na história, que nem eu fiz nos outros vídeos, para entender por que eu tô colocando o aborto junto com essa série sobre contracepção. Então, até a medicina realmente conseguir explicar pra gente como funciona todo esse processo da fecundação, a gente não tinha muito bem como saber o que era, enfim, o que era contracepção, o que era aborto. Parecia que tudo era a mesma coisa, que era, enfim, uma forma de evitar uma gestação, né? E então, até a gente, né, conseguir ter essa noção melhor, uma mulher era considerada grávida se ela dissesse que ela estava grávida, se ela começasse a ter barriga, se ela passasse 3 meses sem menstruar ou se começasse a sentir os chutes. Se não, não estava grávida. Então, basicamente, contracepção e aborto de primeiro trimestre estavam ali, eram mais ou menos a mesma coisa, estavam no mesmo patamar. E aí tem um cara que escreveu um livro que chama Eve's Herbs, ele chama John Riddle, acho, e ele discute como sociedades pré-capitalistas pensavam no aborto e como isso foi sendo perseguido. Porque desde que a humanidade sempre teve aborto. Todas as sociedades que a gente tem conhecimento praticavam alguma forma de controle de natalidade. Podia ser, enfim, através de métodos contraceptivos, através de métodos abortivos ou até de infanticídio. Então, mas sempre a fertilidade era tratada como um assunto de mulher. Então podia até, os homens acharem que não deveria ser feito aborto, isso não ser muito bem visto, mas no limite era uma decisão da mulher, em geral, com a sua parteira. Que as mulheres eram cuidadas por mulheres, né? Essa coisa de, enfim, de médico homem cuidar de problemas de saúde de mulher, de fertilidade de mulher, é algo muito, muito recente, vem aí do século XVIII, principalmente. Então, como isso era tratado entre mulheres e na época a maioria das mulheres eram analfabetas, muito desse conhecimento oral se perdeu. Mas ainda assim, esse John Riddle, ele conseguiu, né, fazer uma pesquisa histórica muito interessante e encontrar vários registros de ervas, de combinação de ervas, de rezos, magias, enfim, várias outras práticas que eram usadas para contracepção e para aborto. E aí, enfim, na Idade Média começa a ter uma perseguição mais forte a parteiras e a mulheres sábias, no geral, quem sabia lidar com ervas, em grande parte porque elas questionavam esse conhecimento empírico, né, e essa capacidade de curar a partir das coisas que a natureza dá pra gente, questionava aquele poder de Deus de dar e tirar a vida quando ele quer. Então era uma forma de questionamento direto do poder absoluto da igreja. E, enfim, a igreja não gostava muito disso. Além disso, a peste negra, e agora a gente está vivendo corona, né? Então é interessante falar sobre isso, mas a peste negra dizimou a população europeia naquela época. E aí tanto o clero quanto a aristocracia precisavam que aumentasse a população, porque os camponeses eles já não estavam mais, enfim, eles tinham muito medo de morrer, né? Então, enfim, a vida era vivida como se fosse o último dia, eles não se submetiam, não queriam mais se submeter à corvéia, enfim, a 1 milhão de impostos, o preço do trabalho estava aumentando muito. Então, os interesses econômicos e políticos do clero e da igreja era que a população aumentasse e, portanto,
mulher controlando sua fertilidade não era legal. Então, essas duas coisas, né, somadas, essa vontade econômica e política, junto com essa vontade religiosa da igreja, é que realmente são as bases para esse processo da Inquisição e da perseguição da bruxaria. E aí, enfim, com isso a gente já perde muito do conhecimento sobre contracepção e aborto. E no século XIX a gente vai perder ainda mais, porque no século XIX a gente passa por todo um processo de institucionalização da medicina e várias artes das curas que as pessoas faziam, inclusive a parteria, são jogadas totalmente para escanteio, são consideradas ilegais em vários países, e tudo isso teve um grande papel, assim, a demonização das parteiras como mulheres sujas, velhas, incompetentes e que promoviam contracepção e aborto. Então, a gente ainda pode ver bastante disso, assim, em países colonizados, né, tipo Brasil, países da América Latina, na África, como mulheres que têm muito desse saber tradicional são muito perseguidas. Então, isso não é uma história que acabou, não é passado. Então, acho que é super importante a gente entender que, historicamente, essa é uma construção da proibição do aborto de séculos e séculos e séculos, que atravessa, enfim, o mundo inteiro e vai tendo, enfim, peculiaridades, né, em cada lugar, mas é uma tentativa de controlar os corpos femininos e a fertilidade com objetivos econômicos e políticos. E nesse sentido, as mulheres vão ficando cada vez mais sujeitas ao controle patriarcal e farmacêutico e de uma medicina muito orientada por uma visão eurocêntrica de um homem branco. Então, assim, a ilegalidade do aborto não é sobre vida. Isso é muito importante a gente entender. Ela é sobre controle material da vida. Então, defender o direito do aborto não é fazer uma apologia ao aborto, falar que as pessoas devem ou não devem abortar, mas é defender o direito da mulher, da menstruante, de decidir se e quando ela quer ou não quer ter filhos. É um direito, enfim, é uma defesa de autonomia e da vida. E, enfim, para trazer um pouco isso mais para a realidade do Brasil atualmente, a gente precisa entender que aborto o que é um aborto seguro e o que é um aborto inseguro. Que isso não é sinônimo de aborto legal e ilegal. Então, apesar de algumas mulheres ainda usarem ervas, esse não é mais uma forma, não é a forma mais segura de fazer um aborto, porque precisa de uma grande quantidade de ervas e isso pode ser tóxico. Então você pode morrer ou ter, enfim, um problema grave de saúde com isso, mas por falta, né, de acesso a métodos mais seguros, que hoje em dia é extração a vácuo ou por medicamentos, muitas mulheres ainda acabam optando por esses métodos mais inseguros, às vezes coisas ainda tipo mais duras, como tipo ficar batendo na barriga, enfiando agulha de crochê no útero, enfim, coisas que realmente são muito inseguras e que isso explica, né, a mortalidade maior em mulheres em populações mais vulneráveis. Então, um aborto ilegal, ele pode ser seguro desde que seja feito num ambiente e com um auxílio de um profissional capacitado. E o aborto, na verdade, né, sendo um aborto seguro, ele traz muito menos riscos do que uma gestação. Então é um procedimento muito seguro, muito difícil você ter efeitos colaterais, coisas mais graves. Não causa infertilidade ou uma síndrome psicológica que algumas pessoas colocam aí, mas claro, é um processo difícil, para muitas mulheres é uma decisão super complicada, então ter um apoio de uma equipe multidisciplinar para, enfim, trazer esse apoio para esse momento difícil é muito, muito legal. No Brasil, atualmente, o aborto só é legalizado em caso de risco de vida à mulher, anencefalia do feto ou estupro. Mas a verdade é que pouquíssimos hospitais oferecem esse serviço. Então, a gente, na prática,
o aborto não é acessível para a grande maioria das mulheres e acaba ficando acessível realmente para quem tem dinheiro para, enfim, ou conseguir um aborto seguro dentro do Brasil, que custa caro, ou para viajar para fora, que também, obviamente, custa caro. Então, a ilegalidade do aborto, como eu falei, não tem a ver com vida, porque, na verdade, não diminui, assim, países com aborto legalizado ou ilegal, o número de abortos é basicamente o mesmo. Às vezes, países que aborto é ilegal é até maior, porque a gente fala menos sobre educação sexual, enfim, sobre métodos contraceptivos como, enfim, como algo que vem junto, né? Então, aborto ilegal é sinônimo de aumento de risco para populações mais vulneráveis. E independente do que você acha do aborto para você mesma, a gente tem que defender isso enquanto um direito, e eu queria colocar isso junto com essa série.